Esse vídeo pode te ajudar a economizar tempo e dinheiro no seu plano de migração para o Canadá. É natural você sentir medo, angústia, receio durante o seu planejamento em relação ao Canadá e conosco não foi diferente. Lá no ano de 2018, 2017, quando nós começamos a pensar em relação ao Canadá, nós éramos assim como você que está hoje pesquisando sobre mais informações em relação à imigração ao país. E alguns desses receios fizeram com que nós, naquela época, não tomássemos, não escolhêssemos o melhor caminho. E a nossa intenção com esse vídeo não é que sejam apontados os dedos de julgamento em relação ao nosso processo, até porque todos nós que estamos pensando em imigrar para o Canadá, nós começamos do zero algum dia. Então, se você tem mais informações, tem mais conhecimento em relação a isso, compartilhe. Escreva aqui nos comentários o que você cometeu de erro e o que você faria diferente no dia de hoje. A sua experiência pode ajudar alguém que está começando do zero, que está nesse processo. Então eu quero que você encare esse vídeo como uma conversa entre amigos, um bate-papo, porque eu vou contar alguns pontos sensíveis aí do nosso planejamento e eu acredito que esse vídeo pode fazer com que você, que ainda está nessa fase de planejamento, que você consiga visualizar o seu plano de uma forma diferente. Então eu vou contar para vocês qual que foi esse erro que eu cometi lá em 2018, 2019, quando nós ainda estávamos no Brasil, quais foram as consequências financeiras que nós sofremos decorrente desse erro e também qual que foi o problema no nosso processo, do nossa documentação, quando nós já estávamos aqui no Canadá e tudo isso decorrente de uma decisão que eu fiz lá no passado, enquanto nós ainda estávamos no Brasil. Inclusive, eu já falei sobre isso lá no nosso Instagram. Eu fiz uma postagem contando as 15 coisas que eu faria de forma diferente no nosso planejamento. Eu fiz um guia lá no nosso Instagram. Eu vou até deixar o vídeo aqui do lado. Basta você acessar o nosso perfil, que é Canadá Mais Que Um Sonho. Vai até a aba de guias e lá você vai encontrar a postagem onde eu expliquei quais foram esses 15 pontos que nós teríamos feito de forma diferente para que o nosso processo de imigração, que o nosso plano de imigração ele fosse um pouco mais leve. Então, para falar desse erro, eu preciso contar para vocês um pouquinho sobre a nossa história, sobre o nosso planejamento. E foi no ano de 2017, no final de 2017, que nós decidimos que nós gostaríamos de sair do Brasil. Então nós começamos a pesquisar sobre vários países, Inglaterra, Estados Unidos, enfim, e acabamos chegando no Canadá, o país que nós gostaríamos de conhecer. E no ano de 2018, no começo de 2018, nós fizemos uma viagem exploratória. Nós fomos para a cidade de Toronto inicialmente para nós conhecermos um pouquinho mais da província de Ontário e depois disso nós fomos para a cidade de Ottawa. Nós finalizamos a nossa viagem exploratória em março de 2018 e retornamos para o Brasil. Até então, nem eu e nem o meu marido nós tínhamos estudado inglês de forma profunda, pensando na imigração, e sim, nós estávamos pensando na possibilidade de imigrar. A partir do momento que nós fizemos a viagem exploratória, então que nós alinhamos todos os pontos que seriam necessários para a gente conseguir fazer então, de fato, esse plano de imigração. E como vocês sabem, eu já falei em vários outros vídeos, a minha intenção é ser policial aqui no Canadá e para isso eu tenho buscado cada vez mais melhorar o meu nível de inglês. E para eu conseguir melhorar o meu nível de inglês, eu tenho praticado com nativos. Eu utilizo a plataforma do Cambly semanalmente para ter aulas de inglês com tutores nativos. Inclusive, há muitos tutores aqui no Canadá e eu acabo não apenas praticando o meu inglês, mas também conhecendo um pouco mais da cultura canadense. Yes, and my main aspiration is to become a police officer here in Canada. Okay, so you really you've got like the adrenaline rush at work, don't you? Yes, exactly. Okay, that's very cool. Yes, but in order to become a police officer here, you have to have a better level of English. So Mm, because of that, I started to have classes mhm, to improve my level, to speak more
in a native way. E se a sua meta para esse novo ano também é melhorar o inglês, o Cambly está com 50% de desconto em qualquer plano anual e essa promoção será válida até o dia 14 de janeiro. Então, se você também está querendo melhorar o seu nível de inglês, há essa oportunidade onde você pagará apenas 50% em qualquer plano anual. E para você conseguir esse desconto, basta utilizar o nosso cupom, vou deixar ele aqui na tela, ou então clicar no link que está aqui na descrição do nosso vídeo. Então, a minha primeira atitude naquele momento foi eu me inscrever num curso de inglês. Eu comecei a fazer aulas particulares de inglês semanais, eram geralmente de 2 a 3 aulas de inglês, sempre com tutores nativos, e com isso meu nível de inglês ele realmente melhorou bastante. Eu tinha muito problema com conjugação verbal, pronúncia, enfim. Então eu fiquei um ano aí, fiz cerca de 100 aulas particulares tentando melhorar o meu nível de inglês e eu tive realmente um avanço bem progressivo do meu idioma a ponto de eu conseguir conversar com pessoas nativas e desenvolver o assunto que eu gostaria de falar. Mas eu ainda tinha aquele receio, né, de que eu não era capaz de fazer um teste de inglês como o IELTS, como o TOEFL, para eu conseguir uma vaga no college. E esse meu medo realmente me fez optar pelo Pathway. Para quem não sabe, ele é como se fosse um curso de inglês que ele vai te auxiliar a entrar nos colleges. Então, se porventura você não tem um determinado nível de inglês exigido pelo college, se você não fez o teste de inglês que vai te assegurar que você tem um nível exigido por aquele determinado college, você pode optar pelo Pathway. Então, você estuda inglês por um determinado período até você atingir aquele nível, para então você ingressar no college que você deseja, na universidade que você deseja. Eu sequer fiz um teste de inglês, eu não fiz o IELTS, eu não fiz o TOEFL, eu não fiz o Duolingo. Naquela época, inclusive, o Duolingo ele nem era aceito. Os aceitos pelo college que eu estudei eram o IELTS, o TOEFL e alguns outros testes que não são tão conhecidos, mas eu sequer fiz o teste. Eu apenas fiz um teste de nivelamento online para saber o meu nível. Esse teste de nivelamento foi enviado pelo próprio college e eles disseram que eu precisaria necessariamente fazer 6 meses de Pathway antes de entrar no college. E foi assim que nós iniciamos o nosso processo de imigração. A nossa ansiedade em chegarmos no país era tão grande que nós nos sujeitamos a então iniciar o nosso processo com o Pathway. Qual que é a grande problemática nessa questão? Quando você começa o seu processo com o Pathway, geralmente o seu visto de estudos ele vai estar condicionado à sua aprovação no Pathway para então você ingressar no college. Ou seja, a partir do momento que você finaliza o seu Pathway, você vai ter que dar entrada em um novo visto de estudante para então você permanecer no país. E foi justamente isso que aconteceu conosco e que nos deu tanto prejuízo financeiro no nosso plano. Naquela época, nós fomos orientados pelo próprio agente educacional do college a agirmos dessa forma, uma vez que nós queríamos chegar no Canadá em uma determinada data, aquela data que na nossa cabeça seria a data ideal para nós chegarmos no Canadá. Sendo assim, nós acabamos vindo aqui para o Canadá com um visto condicionado, só que a grande questão foi que, e essa é uma dica que eu deixo até para você, então ao chegar no Canadá, em maio de 2019, eu resolvi fazer um novo teste de nivelamento dentro do próprio college, antes mesmo do Pathway começar, para verificar se alguma questão em relação ao meu inglês tinha mudado. Então, de fato, ao invés de 6 meses de Pathway, eu teria que fazer apenas 2 meses de Pathway. Então, eu economizei aí 4 meses de Pathway apenas nesse intervalo de tempo que eu continuei estudando inglês. E naquela época, em 2019, o nosso visto de estudante ele foi aprovado em 23 dias, ou seja, esses 4 meses de Pathway que eu acabei não precisando fazer, né, foram apenas de 2 meses de estudo de inglês que eu fiz entre
a época que eu apliquei para o meu visto de estudo até a época que eu cheguei no Canadá. Então vejam só, foi um curto espaço de tempo e que eu consegui economizar aí 4 meses de pathway. Então eu fiz 2 meses de pathway e ao finalizar o pathway eu precisei fazer uma nova aplicação do visto de estudante aqui para o Canadá, desta vez com a carta de aprovação do college e não do pathway, para então eu começar a vida aqui no Canadá de uma forma diferente. Apenas com essa aprovação do visto que eu poderia trabalhar no Canadá e o meu marido poderia trabalhar de forma full-time aqui no Canadá. Como logo depois que eu finalizei o pathway, eu já comecei o college, teoricamente eu já estaria autorizada a trabalhar no Canadá. Contudo, o visto que eu estava, o visto válido que nós tínhamos, era o visto condicionado ao pathway e não ao visto de estudante que nós havíamos recentemente aplicado. Por muitas vezes eu tentei ir ali no Service Canada, explicar a questão da nossa aplicação do pathway, mostrei todos os documentos e não, eles me negaram o SIN, que é o Social Insurance Number. Sem o SIN, você não consegue trabalhar de forma legal aqui no Canadá e a minha intenção era conseguir o SIN para que eu pudesse começar a trabalhar. Mas como o visto válido que nós tínhamos era condicionado ao pathway e não ao visto que eu tinha aplicado, que é o visto de estudante, mesmo eu estudando no college, eu não era autorizada a ter o SIN e a trabalhar aqui no Canadá. Na época, até alguns amigos recomendaram nós irmos até as fronteiras com os Estados Unidos e pedirmos para os agentes de imigração que estavam ali na borda para que eles pudessem acelerar o nosso processo de aprovação ao visto. Então, resumindo, nós só começamos a trabalhar aqui no Canadá 6 meses depois que nós chegamos aqui no país. Com isso, nós deixamos de ganhar em dólares canadenses e estávamos pagando as nossas despesas em reais. Quem está aqui no Canadá sabe que esse é realmente um tiro no pé. As nossas economias, elas vão assim numa velocidade absurda. É só analisar a cotação do dólar, como ele está hoje, né? Tá mais de R$4. Então, realmente, o seu dinheiro, as suas economias em reais, elas vão de uma forma muito rápida e isso nos afetou assim bruscamente. Quem nos acompanha lá no Instagram sabe que realmente foi uma realidade muito difícil para nós. Inclusive, eu falei mais sobre o pathway em alguns destaques lá no nosso perfil. Se você ainda não nos segue lá no Instagram, vou deixar aqui do lado e basta você olhar ali nos destaques que você vai ver um pouquinho mais da minha experiência em relação ao pathway. Se fosse olhar com os meus olhos de hoje, depois de ter passado pelo pathway, depois de ter feito college, conseguido um emprego no NOC, ter aplicado para o PGWP, já ter aplicado para a residência permanente, eu não teria agido da mesma forma. Eu não teria saído do Brasil sem ter o visto de estudante para já iniciar o college e não o pathway como eu fiz no passado. Então, meu grande erro foi não ter feito a prova do IELTS enquanto eu estava no Brasil e com isso já ter ingressado diretamente no college sem precisar ter feito o pathway. Se eu tivesse ingressado diretamente no college, nós não apenas teríamos economizado $3.200, que foi o preço que nós pagamos no pathway, mas também teríamos economizado com essa aplicação extra para o visto de estudante e também teríamos começado a trabalhar no Canadá imediatamente após eu ter iniciado o college. Com isso, se a gente for analisar, ganhando-se o salário mínimo na época aqui na província de Ontário, se eu trabalhasse part-time, eu teria ganhado $1.000 por mês de setembro a dezembro e o meu marido teria ganhado no mínimo aí $2.000 de setembro a dezembro. Então percebam o quanto nós teríamos economizado se o nosso planejamento tivesse incluído eu ter feito a prova do IELTS ou a prova do TOEFL para então eu ingressar diretamente no college sem necessariamente ter passado por esse caminho do pathway. Obviamente que eu não estou dizendo aqui que quem faz o pathway está tomando o caminho errado, e sim que o meu caminho poderia ter sido diferente se eu tivesse confiado no meu nível de inglês, se eu tivesse confiado na minha determinação em atingir a nota de inglês exigida pelo college
e ter feito o nosso plano de uma forma diferente. Se para você o Pathway é o único caminho, siga o que você acredita ser o certo para você, ser o certo para sua família. Eu apenas estou dizendo que isso, dentro da nossa realidade, foi o nosso maior erro e nós poderíamos ter economizado muito dinheiro e muito tempo se nós tivéssemos agido de uma forma diferente. E se você já cometeu algum erro no seu planejamento, eu acredito que todos nós já cometemos erros. Muitas pessoas se arrependem, outros não se arrependem, acreditam que isso faz parte da sua jornada, sua caminhada aqui no Canadá. Mas se você cometeu algum erro e que isso afetou a realidade da sua família, se você quiser compartilhar conosco, basta escrever aqui nos comentários. Eu tenho certeza que a sua experiência pode ajudar uma família que está planejando vir aqui para o Canadá, uma família que ainda está no Brasil, que está nessa fase de planejamento, de pesquisas. Então a sua realidade pode ajudar alguém que ainda está na fase de planejamento e está no Brasil pensando em vir aqui para o Canadá. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esqueça de se inscrever clicando no botão aqui embaixo, deixa o seu like aqui para nós e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!